Era junho de 1997. No vilarejo de Santa Rosa da Floresta, encravado entre o rio Juruá e uma parede verde de mata fechada, vivia seus últimos dias de normalidade sem saber. O ar estava pesado, carregado de umidade e de algo mais. Uma tensão que os animais sentiam antes dos humanos. Marina Coelho, de 34 anos, parada na varanda de sua casa de madeira, observava seu cachorro vira-lata, Trovão, uivando em direção à floresta com uma insistência que fazia seus vizinhos balançarem a cabeça com desprezo. Eles a chamavam de maluca. Diziam que ela estava ficando igual ao pai, que morrera anos antes falando sozinho sobre sinais da mata. Mas Marina sabia que Trovão nunca havia agido daquilo antes. O vilarejo tinha cerca de 200 almas, a maioria ribeirinhos que viviam da pesca e da extração de seringa. A vida ali seguia o ritmo das águas, cheia e vazante determinavam tudo, desde o plantio até os casamentos. Marina era viúva havia 3 anos, desde que João Paulo se afogou tentando atravessar o rio durante uma tempestade. Ela criava sozinha os 2 filhos, Lucas, de 9 anos, e Beatriz, de 6, trabalhando como parteira e benzedeira. As mulheres a procuravam para os partos, mas os homens a evitavam. Diziam que ela tinha coisas estranhas na cabeça, que via sinais onde não havia nada. Sua única companhia constante era Trovão, um cachorro amarelado de orelhas caídas que aparecera na porta de sua casa numa noite de lua nova, 7 anos antes. Naquela manhã de junho, Trovão havia começado a agir diferente. Recusava comida, andava em círculos, arranhava a porta querendo sair. E quando Marina finalmente o soltou, ele não correu atrás de tatus ou pacas como sempre fazia. Correu direto para a trilha que levava ao coração da mata. Parou, olhou para trás e latiu. 1 vez, 2, 3, como um chamado. Marina sentiu algo se mover dentro do peito, um instinto antigo que não tinha nome. Ela pegou o facão, encheu uma mochila com farinha, rapadura e água e seguiu o cachorro. Seus vizinhos a viram partir. Dona Expedita, a mulher mais velha do vilarejo, gritou da janela: "Marina, tu tá doida, menina? Deixa esse bicho em paz." Outros riram. Seu Raimundo, o dono do único bar, comentou alto o suficiente para ela ouvir: "Essa aí já perdeu o juízo de vez. Vai morrer lá dentro igual o pai." Marina não respondeu. Apenas seguiu Trovão matar dentro. A trilha que ele escolheu não era conhecida. Cortava perpendicular ao rio, subindo por um terreno acidentado, cheio de raízes expostas e pedras escorregadias. A cada 50 metros, o cachorro parava, olhava para trás para ter certeza de que ela ainda o seguia e continuava. Marina tinha crescido naquela floresta. Conhecia os sons, os cheiros, a linguagem silenciosa das árvores. E naquele dia, alguma coisa estava diferente. Os pássaros estavam quietos demais. As cigarras, que normalmente faziam um barulho ensurdecedor ao meio-dia, estavam em silêncio. Até os mosquitos pareciam hesitantes. Era como se a mata inteira estivesse prendendo a respiração. Ela caminhou por horas. O sol, quando conseguia furar a copa das árvores, criava lâminas de luz dourada que cortavam a penumbra verde. Trovão não diminuía o ritmo. Subia morros, desviava de grotas, escolhia caminhos que pareciam não existir até que ele os revelava. Marina começou a sentir as pernas pesadas, a garganta seca, mas algo maior que o cansaço a impelia. Era a mesma força que fazia uma mãe levantar no meio da noite porque sabia, sem saber como, que o filho precisava dela. Uma certeza sem lógica, uma fé sem explicação. Quando voltou ao vilarejo já era quase noite, os filhos estavam com Dona Expedita, que a recebeu com cara fechada. "Tu é irresponsável, Marina, deixar as crianças para ir atrás de cachorro. O povo tá dizendo que tu perdeu o juízo de vez." Marina não discutiu. Pegou Lucas e Beatriz,
Levou-os para casa, deu banho, fez janta. Mas enquanto os filhos dormiam, ela ficou acordada na rede, ouvindo o trovão arranhar a porta. E pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de João Paulo, ela chorou. Não de tristeza, mas de um medo que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, trovão continuou. Todo o amanhecer, o mesmo ritual. Arranhar a porta, uivar baixo, correr até a beira da mata e olhar para trás. E todo o amanhecer, Marina o ignorava. Tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos filhos, tinha que fingir que estava tudo bem, que ela não estava vendo o que todo mundo dizia que não existia. Mas a mata continuava estranha. Seu Joaquim, um pescador de 60 anos que conhecia o rio como a palma da mão, comentou no bar que os peixes estavam sumindo. Não é época de Piracema, mas o rio está vazio. Nunca vi isso. Dona Luzia, que criava galinhas, reclamou que as aves estavam inquietas, botando ovos com casca mole. E à noite, pessoas começaram a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Não eram onças, não eram macacos. Era algo que parecia com um gemido profundo da terra, um ronco subterrâneo que fazia as paredes das casas tremerem levemente. O padre Antônio, que visitava Santa Rosa uma vez por mês, chegou numa quinta-feira. Homem franzino de 50 anos, ele conhecia Marina desde criança. Após a missa, ele a chamou para conversar. Marina, o povo está preocupado com você. Dizem que anda fazendo coisas estranhas. Ela olhou para ele cansada. Padre, o senhor acredita em presságio? Ele hesitou. Acredito que Deus fala de muitas formas, mas também sei que a solidão pode pregar peças na mente. Marina assentiu, mas não disse mais nada. Não adiantava. Ninguém ia entender até que fosse tarde demais. Na madrugada de uma terça-feira, 17 de junho, Marina acordou com um trovão rosnando. Não era o rosnar de um cachorro que vê perigo. Era um rosnar de aviso, de urgência desesperada. Ela se levantou, foi até a janela. A noite estava escura, sem lua, mas havia algo no ar. Um cheiro de terra molhada, embora não estivesse chovendo. Um silêncio tão completo que parecia pesar sobre os ombros. E então ela sentiu um tremor, sutil, mas inconfundível. O chão vibrou por 3 segundos. Parou. Vibrou novamente. As galinhas de Dona Luzia começaram a cacarejar loucamente. Um cachorro do outro lado do vilarejo uivou. Trovão latiu, arranhou a porta até que suas patas sangraram. Marina tomou uma decisão. Acordou Lucas e Beatriz, vestiu-os às pressas, pegou a mochila que mantinha pronta desde o primeiro dia que seguira trovão e saiu. Mãe, onde a gente vai? Lucas perguntou, esfregando os olhos. A gente vai seguir o trovão, meu filho. Beatriz, ainda sonolenta, segurou a mão da mãe sem perguntar nada. Elas saíram na escuridão. Trovão correndo à frente como se tivesse esperado aquilo por semanas. A trilha estava lá, gravada na memória do cachorro. Ele subia rápido, mas agora parecia ainda mais urgente. Marina carregava Beatriz nas costas quando a menina não conseguia acompanhar. Lucas seguia atrás, tropeçando em raízes, mas sem reclamar. O céu começou a clarear quando chegaram a uma elevação. Trovão parou, olhou para trás uma última vez e entrou numa fenda entre 2 pedras gigantes. Marina hesitou. Era uma abertura estreita, quase invisível, coberta por cipós. Ela afastou a vegetação e viu uma gruta. Não era profunda, mas tinha uns 5 metros de altura e se estendia por talvez 15 metros para dentro da rocha. O chão era seco. Havia marcas antigas nas paredes, desenhos feitos a carvão que pareciam ter séculos. Mãe, que lugar é esse? Lucas perguntou. É onde a gente vai ficar, meu amor, por enquanto. Marina fez as crianças se acomodarem no fundo da gruta, dividiu a rapadura e a água. Trovão deitou na entrada, como um guardião. Então, quando o sol finalmente rompeu no horizonte, Marina ouviu.
Começou como um trovão distante, depois cresceu. Um rugido que vinha de dentro da terra, acompanhado de um tremor que fazia pedras rolarem morro abaixo. Ela correu até a entrada da gruta e olhou na direção do vilarejo. Não conseguia ver nada por causa das árvores, mas podia ouvir. Gritos, muitos gritos, o som de madeira estalando. E então, um silêncio abrupto e terrível. O que Marina não sabia, e só descobriria dias depois, era que Santa Rosa da Floresta estava sendo engolida. Uma falha geológica desconhecida, ativada por semanas de chuvas torrenciais que saturaram o solo, havia cedido. O chão do vilarejo, construído sobre uma camada de argila instável, estava deslizando lentamente em direção ao rio. Não era um terremoto, era algo pior. Era um colapso silencioso, progressivo, imparável. Em questão de horas, todas as casas haviam desabado ou afundado. O rio, engrossado pela massa de terra, transbordou e inundou o que restava. Das 200 pessoas de Santa Rosa, apenas Marina, Lucas, Beatriz e mais 23 sobreviventes, que por acaso estavam pescando rio acima ou caçando mata adentro, escaparam. Os outros 174 morreram, alguns esmagados, outros afogados. Alguns simplesmente desapareceram, engolidos pelo barro. Marina ficou na gruta por 3 dias. Ela racionou a comida, coletou água de uma nascente que Trovão encontrou a poucos metros dali. Contou histórias para os filhos para que não tivessem medo. E esperou. Quando finalmente desceu, na manhã do 4º dia, encontrou seu Joaquim, Dona Luzia e outras 20 pessoas reunidas no que restava do vilarejo. Ou melhor, onde o vilarejo tinha estado. Agora era apenas um campo de destroços e lama. Corpos ainda estavam sendo procurados. Seu Raimundo, o dono do bar que havia zombado dela, foi encontrado 2 dias depois, a 15 quilômetros rio abaixo. Dona Expedita, que a chamara de irresponsável, estava entre os mortos. O padre Antônio, que chegaria para a missa mensal naquela semana, encontrou apenas ruínas. Ninguém pediu desculpas a Marina, não com palavras, mas os olhares mudaram. Quando ela apareceu com os filhos, vivos e ilesos, as pessoas se afastaram em silêncio. Não de medo, mas de algo próximo ao respeito involuntário, aquele que se oferece a quem viu algo que os outros não viram. Seu Joaquim, homem de poucas palavras, se aproximou, olhou para Trovão e disse apenas: "O bicho sabia." Marina assentiu. Ele tentou avisar. As equipes de resgate do governo estadual chegaram 1 semana depois. Geólogos confirmaram o que tinha acontecido. Um deslizamento de terra raro, agravado por um fator geológico imprevisível. Não havia como saber, disseram. Não havia sinais. Mas Marina sabia que havia. Os animais sabiam. Trovão sabia. A mata inteira sabia. Só os humanos é que não escutavam. Os sobreviventes foram realocados para uma cidade a 80 quilômetros dali. Marina recebeu uma pequena indenização do governo, o suficiente para alugar uma casa simples e recomeçar. Ela voltou a trabalhar como parteira. Lucas e Beatriz voltaram à escola. Trovão envelheceu ao lado deles, mais quieto, mais lento, mas sempre alerta. Ele morreu 3 anos depois, numa noite de lua cheia, deitado aos pés da cama de Marina. Ela o enterrou no quintal, plantou uma mangueira sobre o túmulo e todas as manhãs, ao acordar, tocava a terra e agradecia. A história de Marina Coelho se espalhou, não como lenda, mas como testemunho. Jornais locais publicaram artigos. Um documentário independente foi feito anos depois. Mas Marina nunca quis ser heroína. Ela sabia que não havia feito nada além de confiar. Confiar num cachorro. Confiar num instinto. Confiar numa linguagem que o mundo moderno havia esquecido de ouvir.